Então, tá. Ó, hoje eu pensei para trabalhar com vocês especificamente os avanços da Constituição, tá certo? Nossa temática era direito constitucional. Quando a gente fala em direito constitucional, a gente fala diretamente da questão da Constituição brasileira, né, que aborda o direito constitucional. E, então, para ser mais delongas, eu vou explanar aqui para vocês, eu vou compartilhar, certo? Minha tela. Minha fala vai ser rápida e depois vai ser o momento onde vocês vão pesquisar, discutir e depois falar, apresentar, tá? Quem de vocês conseguiu assistir a videoaula? Conseguiu entender um pouquinho sobre a questão da Constituição Brasileira de 1988? Né? Quantas constituições a gente já teve? Vocês lembram disso? Tivemos muitas, né? Por que essa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã, de 1988? Né? Quais foram os avanços da Constituição Cidadã e se houve retrocesso? O que vocês acham? Se vocês não quiserem falar, vocês podem escrever lá no chat. Ó, principais conquistas da Constituição Cidadã. Então, hoje eu vou me deter a isso, as conquistas, tá? Nós vamos discutir em cima dessas conquistas. Vamos ver as conquistas e também vamos abordar as questões de mudanças que provocam um retrocesso ou não, tá? Na perspectiva de cada um. Dos direitos e garantias fundamentais. Quais são os direitos e garantias fundamentais? Quem sabe? É um direito e garantia fundamental, na perspectiva de vocês? Quais? A Constituição brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo no que se refere aos direitos e às garantias fundamentais. A Carta Magna, de 1988, restituiu a democracia e promoveu, né, a cidadania, garantindo direitos individuais e sociais. Entre os principais avanços da Constituição de 1988 estão, quem sabe? Quem viu isso lá na videoaula? Quais são os principais avanços? Por que ela fala que a gente vivenciou um período de cassação dos direitos, aí a Constituição conseguiu restabelecer a democracia? Que período foi esse que a gente vivenciou? Ditadura militar. A ditadura militar. O que foi esse período de ditadura militar? Quanto tempo a gente vivenciou esse período? Vocês aqui, com certeza, são tão novos, acho que ninguém chegou nem perto, né, de vivenciar isso, ou lembra, porque eu também não sou tão antiga assim, e eu lembro, porque meu avô era militar, e isso por volta de 90, eu falava alguma coisa em casa e a minha avó dizia, não faça isso não, senão seu avô vai ser preso. Aí eu dizia, mas a ditadura já acabou. Ela dizia, não, mas não pode. Então, assim, ficou marcado, né, numa geração, todas essas questões relacionadas à ditadura militar, né? Foi um período em que as pessoas não tinham voz, não podia votar, nem ser votado, né? O que mais? Alguém saberia me dizer? Então, se expressar. Poderia se expressar, não poderia, o que mais? Direito à comunicação. Não poderia se comunicar, não tinha, por exemplo, direito de ir e vir, direito ao voto, o que mais? Direito ao voto. Vocês sabem, boa essa questão do voto, vocês sabem me dizer qual foi qual estado brasileiro
a primeira mulher conseguiu votar nesse país? Vocês sabem? Querem uma dica? Foi aqui no Rio Grande do Norte. Foi no Rio Grande do Norte. Aonde? Quem lembra? Em Natal, eu acho. Mossoró. Mossoró tem umas coisas bem interessantes, né? O primeiro voto, foi o primeiro estado brasileiro que decretou, né, a liberdade dos escravos antes mesmo da princesa Isabel. Então, Mossoró colocou o Lampião para correr, há controvérsias, mas enfim, Mossoró tem no período junino, né, eles fazem um alto da liberdade, né, porque eles têm muitos momentos que mostra para o Brasil e para o mundo que a liberdade é o caminho, né. Então, eles fazem questão de mostrar para o mundo, né? Fala no Mossoró Cidade Junina, em outros momentos, o Alto de Santa Luzia, o Alto da Liberdade, chuva de bala no país de Mossoró. E isso é interessante, eles conseguiram, inclusive, transformar fatos históricos em momentos culturais e vender Mossoró através dessa perspectiva. Vocês sabiam disso? Acabou virando um produto turístico, né? E fugindo do tradicional. Do tradicional, por quê? No período junino, a gente tem só as festas, né? Mas eles também trabalham a questão desses autos. No final do ano, no período junino, em outros momentos. E eles vendem Mossoró também por conta desses autos. Também, né? Não só. Mas eles conseguiram transformar em produtos turísticos. E atrai muitas pessoas atrás de conhecer essas histórias de Mossoró. Mossoró tão para frente, né? Vocês sabiam de tudo isso? Aí, ó, avanços da Constituição brasileira de 1988, né? Eu tinha 8 anos. Então, assim, antes de falar diretamente desses avanços, né, quase especificamente, vou falar do artigo 3. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Será que a gente tem, talvez livre, mas justa e solidária? Garantir o desenvolvimento nacional. A gente está vivenciando um período de pandemia. A gente conseguiria dizer, de fato, que a gente tem uma sociedade justa e solidária? Vocês acham? Não por quê? Tipo assim, muitas pessoas têm, algumas pessoas têm muito e outras têm pouco, ou nada, né? Muitas têm. Poucas têm muitos e muitas não têm pouco ou nada, né? Tem uma pesquisa, né? Uma pesquisa, acho que aconteceu pelo Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas. O ano, eu não recordo especificamente, mas foi na década de 2000, 2006, 2007, ou antes um pouco, falando sobre a questão nutricional dos brasileiros. E aí, um estudo nesse período e 10 anos antes, fazendo um comparativo. E mostrando que nesse período a população, a jovem e infantil, principalmente crianças, que eles estavam aparentemente mais saudáveis. Por que aparentemente mais saudáveis? Porque estavam gordinhos, as costelas não estavam aparecendo e tudo mais, mas nutricionalmente pobres. Por quê? Porque o que ingeriam, na sua maioria, era carboidratos. E que aquilo não se reverberava, se transformava em uma condição alimentar favorável e, consequentemente, num corpo saudável.
Então, assim, a gente tira por aí, a gente vê muitas essas questões. A gente até vê crianças aparentemente nutridas, né? Porque estão ali, as costelinhas estão todas cobertas, mas elas estão nutricionalmente pobres. A gente não vê só a pobreza com relação à alimentação. Agora, nesse período, a gente está vivenciando uma alta dos preços da alimentação. Isso faz com que, principalmente, a classe menos favorecida sofra muito mais. Isso é justo? E outra coisa, a questão da solidariedade. Esse é um momento que a gente vivencia muito forte, independente de pandemia ou não, mas no mês de dezembro, o brasileiro costuma ser solidário, né? Ele vai lá no guarda-roupa, separa todas aquelas roupas que não servem mais para ele, inclusive também não serviria mais para ninguém. Mas ele doa para a campanha da igreja. E aí ele vai e leva na comunidade. E ele é solidário. Aí ele também vai, ele que eu falo brasileiro de um modo geral, né? Não especificando ninguém. Aí também vai e arrecada alimentos. E também doa na comunidade. Ah, eu sou solidário. Mas e o resto do ano? Essas pessoas precisam de apenas uma cesta básica. Ah, professor, mas no final do ano, né? As pessoas se comovem, ficam mais adeptas a doar, a solidariedade e tudo mais. Mas e o resto do ano? Isso muda a vida dessas pessoas, de fato, essas cestas básicas? É o momento, é o espírito natalino. É, muito bom isso. Mas e o resto do ano? Eu já participei de movimentos desse jeito, mas eu não quero mais participar, porque eu acho injusto. Porque, inclusive, eu já falei, mas que não muda a cabeça das pessoas, então eu prefiro não participar mais. Aí faz uma festa, aí tira foto, e coloca no Facebook. É tudo muito bonito. Mas e depois essas pessoas vão continuar passando fome? Não, eu não acredito muito nesse tipo de solidariedade, não. Solidariedade só para os outros ver, só para francês ver, para inglês ver, né? Não dá, não. Certo? Ó, garantir o desenvolvimento nacional. Desenvolvimento a partir de que perspectiva? A partir do crescimento econômico ou a partir do desenvolvimento como liberdade? E o que seria esse desenvolvimento como liberdade, na perspectiva de vocês? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Será que a gente conseguiu fazer isso? Será que a Constituição cidadã, que propõe, né, nos seus artigos, tudo isso que é muito bonito, na prática a teoria é outra ou acontece? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, e quaisquer outras formas de discriminação. Será? Será que isso acontece? Está previsto na lei, mas acontece? Reflitam aí. Então, aqui, ó. Quais foram os avanços, né, da Constituição de 1988? A Constituição que está vigente no Brasil, né? Considerada uma das mais avançadas do mundo e também conhecida como Constituição Cidadã. Eleição direta para os cargos de presidente da República, governador de estado, Distrito Federal, prefeitos, deputado federal, estadual, distrital, senador e vereadores. Antes a gente tinha isso? Em que medida? Até quando? Depois, quando deixou de existir? Redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. Garantia de maior autonomia para os municípios. Liberdade de expressão e fim da censura aos meios de comunicação. Douglas falou isso, né? Filmes, peças de teatro e músicas. Criação do SUS, Sistema Único de Saúde no país. Marco nos direitos dos índios, com demarcação de terras indígenas e proteção do meio ambiente. Garantia de direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, abono de férias, jornada semanal de 44 horas, direito à greve e à liberdade sindical, igualdade de gêneros e formato ao trabalho feminino.
e fomento com o reconhecimento de seus direitos individuais e sociais. Tivemos avanços na lei, sim. Se esses foram os avanços, como era antes da Constituição de 1998? Divida-se em 4 grupos e discutam os avanços da Constituição de 1988, né? E como eram antes da mesma. Se esses avanços tiveram retrocessos e quais foram? Certo? Aqui, ó, por fim, o grupo 1 vai ficar com... Aí é bom alguém anotar aí, e aí você se divide em 1, 2, 3 e 4, tá? Eleição direta para os cargos de presidente da República, governador, tarará, tarará, e redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. Grupo 2, garantias de maior autonomia para os municípios, liberdade de expressão e fim da censura aos meios de comunicação, filmes, peças, aí vocês podem trazer exemplos, vocês podem falar de como está agora, se ainda se houve esses retrocessos, se houve esse avanço, em que medida, tá? Criação do SUS. Se antes não tinha o SUS, como era que existia? O que é que acontecia? Tá? Sistema Único de Saúde no país, marcos dos direitos dos índios, com demarcação de terras e tudo mais, e proteção do meio ambiente. Grupo 4, garantia dos direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, abono de férias, jornada semanal de 44 horas, direito à greve e à liberdade sindical. E, por fim, o mesmo grupo ainda vai abordar essa questão. Igualdade de gêneros e fomento ao trabalho feminino, com reconhecimento de seus direitos individuais e sociais. Por fim, eu trago para vocês esse pensamento de Amartya Sen. Amartya Sen é um indiano, né, idealizador do IDH e também da perspectiva de desenvolvimento como liberdade. Ele foi Prêmio Nobel de Economia em 2000 e com essa tese, né, tese do doutorado dele, desenvolvimento como liberdade. As liberdades não são apenas fins, mas também meios para o desenvolvimento. Nessa perspectiva, Sen aponta 5 tipos distintos de liberdades, né? São elas: liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. Então, eu apresento a vocês a leitura do Desenvolvimento como Liberdade e esse outro livro aqui, Da Pobreza ao Poder, como cidadãos ativos e estados efetivos podem mudar o mundo. Então, são sugestões de leituras na internet, vocês podem achar para fazer download de partes, PDF, tá? E esse aqui do Amartya Sen, Desenvolvimento como Liberdade. E o exemplar, né, original é Development as Freedom, certo? De Amartya Sen. Então, são algumas sugestões para quem quiser aprofundar a leitura e a discussão sobre essa perspectiva, né, de desenvolvimento como liberdade, que é bem diferente da perspectiva do desenvolvimento apenas economicista, né? Então, essa abordagem, eu me afilio muito a essa perspectiva do desenvolvimento como liberdade, desenvolvimento à escala humana, que é de outro autor, e a nossa discussão passa por esse caminho, né? Quando eu falo no desenvolvimento, eu acredito que esse desenvolvimento não pode ser apenas relacionado a fatores numéricos, é igual o exemplo que eu dei da criança, né? Uma criança subnutrida, mas aparentemente saudável, porque ela está com as costelinhas todas ali cobertinhas, né? Você não vê a aparência de uma criança raquítica, de uma criança malnutrida, mas quando há uma investigação nutricional, percebe-se que aquela criança só parece estar bem, né? Igual os números. Quando os números falam, a balança comercial brasileira, ela teve um acréscimo, né? Ela subiu e tudo mais, né? O IDH também, a gente tem um IDH bom, tal. Aí você começa a investigar esses números e você começa a perceber que eles, por si só,
Não é negando, mas eles sozinhos, eles não dão conta dessa perspectiva de desenvolvimento, certo? Então, mãos à obra? Conseguiram entender a proposta? Todos estão aí? Ou é só missa de corpo presente? Professora, a senhora pode explicar novamente, porque eu me perdi um pouco. Posso sim. Veja só. Eu falei sobre os avanços da Constituição brasileira, certo? E aí eu peguei os pontos principais desses avanços, tá? E aí eu gostaria que vocês criassem 4 grupos e os grupos trouxessem exemplos, exemplificassem essa questão dos avanços. E também, se a partir desses pontos que na Constituição é apresentado como avanço, se hoje, há algum tempo, se a gente vem tendo retrocesso ou não a partir dessa perspectiva de avanço. Por exemplo, a questão indígena no Brasil. Com a Constituição de 1988, foi possível a demarcação das terras indígenas, assim como também está previsto na Constituição, em seu artigo 64, fala sobre a questão dos quilombolas. Rebeca, não é isso que está estudando os quilombolas? Em Sagi, não, como é? Cibaúma, não é isso? Que ela fez o roteiro, né? Rebeca, ou estou me enganando aqui com a pessoa? É isso, professora. Rebeca, então, Rebeca, você sabia que lá na Constituição Brasileira de 1988, no artigo 64, ela fala da demarcação não só das terras indígenas, mas também da demarcação das terras quilombolas? Já ouvi falar um pouco. E apenas em torno de 15% das terras quilombolas no Brasil, elas têm a carta de doação da terra. 15%. Mas está previsto na Constituição. E por que essas 85 elas não têm direito à terra? Não são quilombolas? Outra questão. Adianta só dar o direito à terra e você não dá condição da pessoa viver nessa terra? Uma outra coisa que está lá prevista também, a questão da reforma agrária. Então, com a reforma agrária, algumas pessoas, agricultores, receberam terra para produzir. Mas só receberam a terra em alguns lugares, mas não receberam a condição de trabalhar nessa terra. O que seria a condição, professora, de trabalhar nessa terra? Seria equipamentos para manusear a terra, seria condições de plantio. Algumas terras são tão inapropriadas para o plantio que não tem condições de você tirar sustento daquela terra. O que você faz? Por quê? Porque não são terras, por exemplo, na região semiárida, que se você tiver técnicas de convívio com essa região, você consegue plantar. Mas se você não tem recurso para isso, que adiantou dar a terra? Você não vai plantar. Como é que você vai colher ali? Então, eu gostaria que vocês pegassem esses pontos que eu trouxe aqui, e aí vocês falassem, trouxessem alguns exemplos, vocês trouxessem alguns elementos que mostram isso no período da Constituição Cidadã e anterior a ela, como era? Aí, são 3 momentos. Ela é assim. Antes era de outra forma. Qual era essa outra forma? E hoje, esses avanços continuaram caminhando ou eles retrocederam? Como, por exemplo, a questão indígena e a questão quilombola. Deram a terra a eles, certo? Mas, em alguns casos, essas terras foram... o direito foi lavrado, né? Eles receberam a posse da terra, apenas 15%. E os outros 85%, ficou como? Será que lá em Cibaúma, essas pessoas, elas são donas da terra, elas são reconhecidas como quilombolas e têm a posse da terra? E só ter a posse da terra garante o desenvolvimento desses lugares ou isso não garante? Será que ações para colocar em prática o que a Constituição diz ainda falta?
Vocês entenderam? Ou ainda não? Eu acho que dá para desenvolver, dá para, considerando que a senhora falou do que está escrito na Constituição e olhar para o presente, o que é que tem de fato na prática, né? De acordo com o que está Uhum. escrito, e o que é que está faltando e o que pode melhorar. É isso? E também, assim, em alguns aspectos, como, por exemplo, a questão do voto, né? A questão do voto é votar e ser votado. Isso foi chancelado na Constituição de 88. Mas como era antes, todo mundo poderia votar, trazer esses elementos, entende? Mas se achar que ficou complicado, faz aqui, ó. Tá assim, mas hoje, como é que isso acontece? Tá sendo aplicado dessa forma ou não? Certo? Que vocês conseguirem avançar, vocês apresentam aqui. Pronto. Vamos tentar, então, ver o que é que a gente consegue avançar. Beleza. Meia hora, dá certo? Mas como vai ser isso aí, professora? Quem vai ficar com o que aí? Como é que vai ser dividido? 4 grupos. Vamos formar aqui os grupos, para ninguém ficar fora. Colocar aqui no chat. Grupo 1, aí vocês vão colocando o nome de vocês lá no grupo, certo? Grupo 2, certo? Ciência, a minha ligação tá muito ruim, ela tá Oi? direto. Eu só. Não tô conseguindo. Que a ligação no Meet tá muito ruim. E eu não tô conseguindo entender grupo de quê? Acho que a ligação já caiu umas 5 vezes. Grupo para poder discutir sobre os temas dos avanços e retrocessos da Constituição Cidadã. Conseguiu entender agora? Sim. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vocês vão se dividir em grupo. Agora eu gostaria que vocês colocassem o nome das pessoas que estão no grupo 1. Coloca o nome aí. Quem vai ficar no grupo 1? 2. Vocês querem que eu divida? Não, né? Bota meu nome no 1. Certo. Quem mais vai pro 1? E aí, gente? Certo. Ó, grupo 1 vai discutir a questão do voto, tá? Ó, eleições diretas para o cargo de presidente e companhia limitada e redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. Aí, grupo 3, criação do SUS e o marco dos direitos indígenas. Quem disse que queria ficar com o grupo 2, Aline, Rosibé, Isabel, com Z. Grupo 3, Rebeca. Grupo 1, quem mais vai ficar com César? Quem mais? Flávio. Quem mais? Eu quero. Eu quero Eu quem? quero. Oziel. Oziel. Oziel, quem mais? Mais alguém? Mais alguém?
Grupo 4, Alcide, certo. Gente, no grupo 1 tem 3 pessoas. Alguém vai ficar sem grupo? O grupo 1 vai ser só esse mesmo? Grupo 1, eu vou também, professora. Pode me botar no grupo 1. Dilson. Beleza, Dilson. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? E você? Como é que vai? Bem, Tranquilo? graças a Deus. Tranquilo como esquilo. Meu filho. Com certeza. Tá tranquilo como esquilo. Isso! Graças a Deus. E pode me colocar no grupo 1 aí que dá certo. Beleza. César, Flávio, Aziel, Dilson, quem mais? É o grupo dos pela-saco. Dá certo aí. Tem mais algum? No momento, se aparecer, a gente agradece. Mas se não tiver, só vai ser esses, né? Beleza. Vocês, eu acho que poderiam falar, não sei, né? Tô sugerindo. Sobre como era antes, né? Assim, quais foram os avanços. Ou não, vocês ficam à vontade, só uma sugestão, beleza? Pronto, vamos lá, mãos à obra. Pronto, a Erika no grupo 1 também, uma menina aí, ó, para brilhantar o grupo. Sidney também. Beleza? Professora, o link do 1 aí, a senhora pode criar uma sala? Posso. Eu vou criar em outro ambiente, tá? Eu tenho um e-mail pessoal, porque senão vocês ficam falando lá, eu fico falando aqui, e vocês não conseguem se entender, tá bom? Tá bom. Só um instantinho. Tá Então, bom. Érica e Sidney também estão no grupo de vocês, tá? Eu vou criar agora, só um instante. Tá, ok. Eu espero que eu não caia aqui da ligação, que eu vou fazer isso. Eu já sei como é que eu faço. Né? Pronto, grupo 1, tá aí o link. Leno também quer ficar no 1, tá? Pode, Leno, tranquilo. Colocou aí. Mas... Valeu, professora, valeu.
Tá. Demorei um pouquinho porque eu fui abrir uma janela independente para não cair aqui, porque eu fiz isso essa semana. Tranquilo. Trocar o. Eu vou autorizar vocês lá, só um instante. Cadê o resto do povo, Sidney? Vou voltar lá. Gente, Sidney está esperando vocês lá no link. Só um instante, vou voltar lá. Pronto. Doutor César aí, ó. Todo engravatado. Isso aí é forte. Só falta dinheiro. Cadê o resto do povo? Tem que ficar chamando. Deixa eu ir lá de novo. Gente, Leno, Érica, Flávio, o que mais? Dilson. Tá, os meninos estão lá no outro link para dialogar. Tô indo lá. Pronto, mais um. Deixa eu ir lá chamar, vou chamar de um por um. Professora, Oi, Dilson. eu tô tentando entrar nele, mas não tô conseguindo, não. Vai lá. Conseguindo entrar, não. Tente lá de novo, que eu tenho que permitir. Aí eu tô aqui, eu vou para a tela de lá. Acesso. Só quando eu vou, tá dizendo que eu já tô em uma chamada. Aí pede para eu dispenso e não funciona. Dispensa aquela chamada lá para ver. Mas eu acho que você tá aqui agora. Não tá indo. Você tá falando onde? Eu não sei, deixa eu ver. Você tá falando aqui. Tente desligar essa aqui e vá para lá. E quando terminar, vou para lá. Dilson conseguiu. O meu tá aparecendo a mesma coisa também, professora. Eu tô em outra chamada e não consigo entrar. O meu deu certo. Eu acho que o meu deu certo, professora. Oi, Dilson. Tenta desligar aqui, aí vocês depois tentam entrar de novo aqui. Leno e Érica. Acho que Érica agora deve ter. O Zé conseguiu também. Conseguiu também. Agora só tá faltando o Leno. Pronto, o espaço é de vocês, tá? Ninguém tá escutando o diálogo lá, não. Se precisar, eu tô aqui. Lá e cá. Leno, só falta você, Leno, lá. Dilson, fecha teu microfone aqui. Vou fechar agora. O meu continua aparecendo a mesma coisa, professora. E se você tentar desligar aqui, Leno, sair dessa chamada aqui? Pronto, eu vou tentar. Qual é o grupo de quem está perguntando isso? É o grupo 1. Eu vou lá, então. Uhum. Bota aí no Google. Por exemplo, todo mundo tinha direito a votar antes?
Todo mundo tinha direito a voto antes. Não. Não. Quem poderia se candidatar e quem poderia votar? Só os grandes fazendeiros, os. É. Uhum. É. Existe até hoje. Quem tem uma internetzinha melhor, puder dar uma pesquisada nessas questões. É isso mesmo. É nessa perspectiva. As mulheres têm o direito de votar, ser votada? A partir de quando? De que ano, né? Porque não foi com a Constituição de 88, não. Mas a partir de que ano as mulheres passaram a ter direito a votar? E depois de ser votada, que aí é outro processo. Se não poderiam votar, poderiam ser votadas? Então, tentem dar uma pesquisadinha aí nessas duas questões. O tempo, né? É. É. Vão anotando essas questões e tentem dar uma pesquisadinha para ampliar essa discussão. É uma discussão interessante. Mas isso, e aqui no estado, essa história ainda é muito forte, o Rio Grande do Norte. Tem uma coisa da questão dos vermelhos e do verde. Vocês já viram isso? Conquista. Quem está do lado do Bacurau é verde, não, é vermelho, verde e azul, né? Na época de campanha no interior, você só vê as casas com a bandeirinha vermelha, umas casas com a bandeirinha azul e outras casas com as bandeirinhas verdes. Governo de Vargas. E hoje, com quantos anos a pessoa pode votar? 16. Facultativo, né? Mas obrigatório a partir dos 18. Isso. Professora, sobre a pergunta que a senhora fez aí, que fizeram aí, sobre a questão da mulher de quando começou a votar, eu acho que foi em 1934, né? Justamente no governo de Vargas, não foi isso? E fizeram isso. Pode falar. Não, pode dizer, tranquilo, é isso mesmo, ó. Tá no caminho. Assim, Não, acho que 1934. 1934, essa. A sociedade veio a primeira mulher a eleger-se deputada estadual no Brasil. E a luta pela emancipação feminina, que foi ganhando impulso em todo o país, levando ao voto a ser regulamentado. Uhum.
que mais? Questão do tempo de voto, tempo de mandato, né? Mandado e mandato, no caso, mandato. O tempo de mandato. Hoje são de 4 anos, podendo ser reeleito, né? Por mais 4. Como era antes? Era 5 anos? Tinha algum outro período que a pessoa podia passar mais tempo no poder? Podia, o período da ditadura, né? Foi quanto tempo de ditadura? Deixa eu deixar vocês aqui. Não foi eletivo. As diretas já, né, que é o voto onde você escolhe diretamente, só a partir de 1988, né? Até antes disso não tinha votos diretos, né? Era indireto. Mesmo no período militar, não, né? Ninguém votava, eles escolhiam os cargos. Anterior, o voto indireto, né? Então, era como nos Estados Unidos, o voto lá é indireto, né? Vocês sabem disso? Você vota no candidato e seu voto não vai diretamente para ele, vai para como uma espécie de o voto direto. Mas o voto era direto? Porque antes, como eu estava dizendo, era indireto. Você vota, como nos Estados Unidos, né? Você... Hã? E aí não tinha essa votação direta, né? Aqueles mais abastados, né? Votavam num grupo que era eleito, né? E o indicado, República Café com Leite, e essas coisas. Então, vamos discutindo aqui, deixa eu ver se mais alguém quer ajuda lá do outro espaço, que eu não consigo escutar. Diga. Por quê? Por causa do Medeiros? Não, é meu esposo, é de Ouro Branco. Eu sou de Recife. Muitos anos. Mais de 20. Vou lá. Só um instantinho, eu volto aqui. Vão aí discutindo, anotando esses pontos para vocês apresentarem para os colegas de vocês. Certo. E aí, pessoal, dúvidas? César Pela Saco. Quem é que tá... Dilson, desliga aqui o microfone. Quem é que está sem grupo ainda aqui? Caliane Franco disse que está sem grupo. Ela poderia entrar em qual grupo? Maria Isabel também. Quem mais? Hein, gente? Caliane e Maria Isabel. Poderia entrar em algum grupo? Como vocês estão fazendo? Elas estão sem grupo. Pode botar no da gente, professor. O da gente aguenta, suporta. Vocês querem ir para Isabel e Caliane? Podem ir para o grupo 1? O link está aqui na descrição, aqui no chat. Os meninos estão esperando vocês lá, Isabel e Caliane. Gente, se vocês acham que ela é furada, aonde está o problema? Se vocês levarem em consideração a questão do voto e a questão de votar e ser votado. Vê só. Eu acho muito errado, professor, essa questão do voto.
Certo, veja só. É porque é obrigatório a gente votar, mas é muito frouxo. A gente tem que... O voto brasileiro hoje, tudo é comprado, não tem aquele voto certo de você chegar e votar no seu candidato que você queira. Como assim? Botar uma pessoa honesta no poder, que não tem hoje. Hoje as pessoas tudo corrupto. Aí fica difícil. Eu não diria que todos são corruptos. Não, eu falei não todos. Desculpe. Não, tudo bem, vê só. Mas eu concordo com a sua perspectiva, sabe? Porque eu estava apoiando uma amiga, o nome dela é Glácia Marilac, que eu acho que vocês até conhecem. Ela era repórter da InterTV Cabugi e passou um bom tempo fazendo aquele programa Resenhas do RN. Ela era apresentadora. Na verdade, ela ia para as cidades fazer as visitas e as entrevistas, né? E Manu Pessoa fazia a apresentação do quadro. Hoje é Manu que está fazendo tanto as entrevistas, né? Vai nos municípios, quanto faz a transmissão, né? A apresentação do programa. E Glácia trabalhou na InterTV por 20 anos. Glácia tem um projeto, uma rede, né? Rede de relacionamentos de pessoas, né? Que tem intenção de trabalhar para fazer o bem sem ver a quem. E atua em diversas áreas. E já faz uns 4 ou 5 anos que ela criou esse movimento chamado Rede Eu Sou do Amor. Mas assim, tudo bem, eu sei o que a senhora está querendo falar, eu também conheço, eu sigo ela. Deixa eu dizer, ela teve 1.400 e sei quantos votos, ela não conseguiu se eleger. Ela não usou fundo partidário, ela não usou nada disso, ela foi com a cara e a coragem e o dinheiro dos amigos para poder fazer a campanha. E mesmo com essa quantidade de votos, ela não conseguiu se eleger. E teve gente que recebeu bem menos votos, tipo 700, 500 votos, conseguiu ficar na suplência. Então, assim, é justo até que ponto? Oi, Sidney. Hã? Uhum. Certo, então, mas Sidney, você falou que acha uma furada essa Constituição. Mas em que medida, nesses dois aspectos, a questão de votar, né, de se eleger diretamente essas pessoas para esses diversos cargos, assim como a questão do período de 4 anos que a pessoa tem direito o mandato, né? O que é que você me fala? Por que você falou que é uma furada? Dilson falou da perspectiva dele, eu gostaria de escutar a sua. E outra coisa, professor, posso falar? Pode, Deus. Então, vem a outra situação. Não era preciso um político passar 4 anos e depois se reeleger de novo para passar mais 4. É assim, eu era a favor que só tivesse 4 anos e o que ele tivesse o projeto dele para ele mostrasse naqueles 4 anos, não tivesse outra situação de se engajar mais 4 anos. Tá entendendo? Porque assim, eu era de acordo se fosse, vamos dizer, tivesse candidato, tem. Você só pode ser prefeito, ser vereador, ser presidente, só 4 anos. Esqueça o mandato. O que você fez ficou, tá feito. Tá entendendo? Uhum. Eu sei que é difícil. Porque acaba virando profissão, né? Nunca mais quer sair. Nunca mais quer deixar desculpa a expressão, mas a vaquinha leiteira, né? Exatamente. Oi, desculpa, tô dizendo. Nunca mais quer deixar a vaquinha leiteira, né? Não quer ficar 4 anos só, né? 4 anos, aí mais 4, aí depois se candidata a outra função, aí depois sai daquela função e vai para outra, e assim vai, passa o resto da vida ali só recebendo recursos públicos, fazendo alguma coisinha aqui, outra coisinha ali. Quem mais poderia contribuir com essa discussão? Uma outra coisa que vocês poderiam pensar, a questão feminina, nessa questão do voto, né, de você votar. A gente tem muitas mulheres nesses cargos representativos, cargos políticos?
Uhum. Verdade. Inclusive coisas que estão chanceladas na Constituição, né? Veio do período Vargas. Uhum. Uhum. Não está equivocado, não. Até porque a questão da Declaração Universal de Direitos Humanos, ela foi de 1948. Foi um períodozinho, assim que a Segunda Guerra Mundial acabou, né, que é de 45, em 1948, as Nações Unidas, né, os representantes dos países se juntaram, 56, e fizeram a Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí, em 88, ela foi incorporada à Constituição Brasileira, né? As recomendações da Declaração Universal de Direitos Humanos, certo? Deixa eu ver se mais algum grupo precisa de ajuda lá, para eu poder assessorar. Escutam aí mais um pouquinho que a gente começa a Aí, entrar as professora, quando a senhora for para o outro grupo, a senhora tem como desligar seu microfone, não? Eu não sei como. Tá desligado, mas mesmo assim eu fico escutando. Eu não sei por quê. Não, eu escuto vocês e vocês me escutam, né? Ah, tá. Deixa eu ver. Tá fechada aqui. Mas a gente está escutando. Pois é, eu não sei por quê. É porque tá aberto lá e aqui é outro canal. Eu já abri numa tela independente. Deve ser. Então fique caladinha aí que a gente vai debater aqui agora. O modo mais correto de falar é pedir silêncio. Não é se fique caladinha, só para lembrar, tá? É furada, meu irmão. O que Sidney disse tem lógica. Dilson, faz o seguinte, saia de lá daquele grupo para ver se você... Você está nos dois grupos, e seu microfone está aberto aqui e está aberto lá. De Dilson. Vídeo meu? É por isso que vocês estão me escutando. Deixa eu sair aqui, então.
Na teoria, a prática é outra, né?
Gente, é só o meu ou de vocês está mudo? Não estou escutando nada. Gente, vamos lá, vamos começar com o grupo 1, nessa discussão, e aí sucessivamente. Beleza, César. Eu vou fechar lá. Fechar aqui, tá, gente? Licença. Vamos para outro, por favor. Vamos lá? Começar com o grupo 1, mostrando o que eles perceberam sobre essas questões dos avanços, né, da Constituição Cidadã, na perspectiva do período, né, de 4 anos, de 5 para 4 anos, o período do mandato, e também com relação a votar, né, ao voto, né. Podemos? Posso sim. Só um instantinho. Vamos lá? Quem pode começar aí do grupo 1? Professora, a gente percebeu que, assim, em relações gerais, não existe tanta diferença da Constituição de 88 para a que vinha vigorando antes dela, né? Que era a de 34, né? Que era a pós-Vargas. Né? Em relação de direito de voto, tipo, a mulher já tinha direito a votar lá em 34 também, inclusive a se candidatar, né? Veio até se eleger uma mulher naquele período e não tinha tanta relação. Assim, a gente não conseguiu encontrar tanta relação de esse direito de votar, né? Mais alguém quiser falar alguma coisa também? Ainda reforçando aí o que você está falando, né? A gente conversou mais, debateu mais, e aqui a gente vai trazer um resumo também, né? Que foram faladas das facetas da Constituição, que ela é muito teórica e não se consegue pôr em prática aquilo que está escrito. Aí, Leno até citou a questão de que as próprias pessoas permitem que os políticos fiquem fazendo a sacanagem com o povo, né? E, por outro lado, a político mau caráter, mal intencionado, que faz com que o que está escrito não vigore na prática, por conta que só pensa nos próprios interesses, e aí... Justamente, César, lhe atrapalhando um pouco, pelas leis aplicadas na Constituição. Aí você até, Deus, citou a questão do voto que era para ser não obrigatório, mas é obrigatório, e eu reforcei dizendo que, além de ser obrigatório, a gente ainda tem que ir votar, e quando a gente vai votar, cadê? Não tem um político realmente bom, que a gente se agrade, que se enquadre dentro de uns parâmetros de honestidade, que seja capaz também de cumprir aquela Constituição, né? Aí vem aquele problema que Sidney estava falando. A política é furada, mas tem uma questão aí que eu vejo muito, porque... Ele não falou a política, ele falou a Constituição, que é furada com base nessa falha, né? Na teoria é boa, realmente é boa na teoria. Show, exato. Mas vamos lá. Mas o que eu falo é justamente sobre isso aí. O cidadão brasileiro, ele se corrompe. Porque se ele não se corrompesse, tinha como uma turma chegar, ou várias pessoas se reunir e debater isso lá em cima, lá numa área maior, como a professora estava falando. Exato. Que o cidadão tem o direito de procurar seus direitos, mas não tem essa brecha porque muita gente se corrompe. Inclusive, eu concordo com a professora de que o diálogo é a educação, não com a baderna, como ela falou, mas com a pressão do povo unido, eu acho que funciona. E deve ser um dos caminhos para que seja ouvido, senão... É o que a gente não chegou a discutir lá, que eu estava querendo falar e não consegui falar, até porque a gente estava voltando, né? Essa questão aí das influências que a gente tem hoje, é muito complicado acontecer isso, porque a gente sabe que as influências que a gente tem hoje em redes sociais... tendenciosa, né? É totalmente tendenciosa, né? E, assim, até quem deveria estar sendo neutro ou não dar opinião sobre isso, a gente sabe que acaba se expondo e acaba incentivando outras pessoas, não só para uma pessoa boa, mas para qualquer outro tipo de político, né?
Então, a gente Mas sabe que- levando pela questão exatamente da educação. Vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial, qual foi o país mais arrasado com a Segunda Guerra Mundial? o Japão? Japão. E aí, quem foi que destruiu, né? Na sua, assim, com destaque, né? A questão do Japão. Quem foi? Estados Unidos. Aí, depois disso, o que é que eles fizeram? Eles criaram um plano, chamado de Plano quê? Não sei. Plano Marshall. Que era o plano de, tipo, para ajudar na reconstrução do Japão. Mas dentro desse plano, o dinheiro, parte deles era para ser investido em armamento. Aí foi o que o Japão fez, investiu em arma? Não tenho conhecimento. Não. Ele não foi a Polônia, não, que Ele sofreu mais, se não? Hein? reuniram na reconstrução do país, né? O foco dele foi Foi. a Aí, reconstrução mas da com nação. base na educação. Eles se transformaram na segunda maior potência do mundo, investindo esse dinheiro que poderia ser para se armar, que poderia ser, inclusive, até para revidar, né? Eles disseram, o cara conversa com isso, não, nós vamos investir aqui em educação. Se tornaram a segunda maior potência econômica do mundo. Não só econômica, mas em termos de saúde, de educação, muitas coisas. Então, aí é o princípio de tudo, é onde faz a diferença. E isso foi em pouco tempo. De 45 para cá não é tanto tempo assim. E há anos eles estão como segunda maior potência do mundo. Exato. Pois é, professora, mas assim, né, não é tão fácil, né? Chegar e mudar até uma cultura. Não é fácil, é difícil. Até uma Mas não cultura, é porque, impossível. a gente sabe que vai começar dentro de casa, né? Isso aí não começa na escola, não começa em uma discussão, sei lá, uma discussão de bar, uma discussão em qualquer lugar. Começa em casa. Um fato que a professora falou aí, justamente sobre o Japão, que eu acho interessante, é que o Japão, eles estão vendo, interagindo com outras cidades mais próximas deles, justamente no povo mais pobre, para levar a parte de agricultura, essa parte de subsídio, né, como se diz, todo para mais próximo dele, para ver se esquece o Brasil. Mas por que acontece isso, professora? Questões políticas, né? E aí? E aí a gente tem que fazer nossa parte, a gente tem que incentivar a educação, a gente tem que incentivar o coletivo, a gente tem que se posicionar assim a favor de pessoas boas, né? De bons representantes, de pessoas que têm boas intenções, né? E continuar a lutar, esperançar e lutar, como diria Paulo Freire. Vamos passar para o grupo 2? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Senão ninguém mais vai falar. Pode avançar, professor, pode avançar. Pode. O grupo 2, por favor. Quem poderia falar o que vocês conseguiram compreender, conseguiram pesquisar? Por gentileza? Antes eles tinham um controle sobre a imprensa e os outros meios de comunicação. Por exemplo, sobre as apresentações artísticas, as obras literárias, né, os meios de comunicação e a liberdade de expressão como um todo. Antes, no período da ditadura, né? Isso que ele tinha que passar por uma certa aprovação do governo, né? O poder máximo, digamos assim, era o poder político. Então, tudo tinha que se passar por ele, né? Pela aprovação dele. Pela censura, né? Isso, a censura, no caso. Caso fosse contrário, eles seriam torturados, expulsos e tiravam os meios de comunicação do meio de comunicação. Mas também já existia antes, de certa forma, assim, a censura, né? No período colonial, que a coroa portuguesa ela tinha uma lista de obras que podiam ou não ser circuladas. Na era Vargas também, que tinha a censura dos livros, eles aprisionavam os escritores, e na própria ditadura militar, né?
que os conteúdos tinham que ser aprovados pelos agentes da administração. E vários assim, nomes grandes, né, que passaram por isso na pele, né, passaram por essa censura, que a gente pode trazer hoje, assim, Gilberto Gil, né, que é cantor e compositor, Milton Nascimento, Rita Lee, escritor como Paulo Coelho, e dentre outros nomes, né, que sofreram esse tipo de censura, né, no período da ditadura militar. Mas hoje Paulo a gente Freire, tem, Milton Santos, muitos outros. e hoje assim a gente já tem um avanço assim bem grande, né, em questão a isso, porque hoje a gente tem mais, comparado com anteriormente, a gente tem mais essa liberdade de se expressar, principalmente assim com o poder político, né? Poder político que a gente pode criticar à vontade, por exemplo, os nossos representantes, que a gente não vai sofrer a censura como antes. E mais alguém do grupo gostaria de falar? E também com relação ao ponto seguinte, Só realçando um pouquinho o que Douglas falou, né? Caetano também foi um dos censurados, né? Que viveu essa opressão, né, na ditadura. E ele lançou esse ano um documentário falando sobre a censura e é bem impactante. é algo que a gente não pode permitir que nunca mais aconteça no nosso país. A liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de diálogo, né? Eu achei muito interessante a fala do presidente eleito dos Estados Unidos, falando para Trump, dizendo assim, olha, aqui nós não somos inimigos, nosso objetivo é o bem maior do país. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar e construir as nossas ações, né, no bem coletivo. E é bem coletivo quando a gente fala de liberdade de expressão. Não de xingamento, disso e daquilo, mas de se expressar. Isso a gente tem que primar, né? É muito importante. E esse documentário deve ser muito interessante, né? Porque só sabe a dor de quem viveu no exílio, só sabe a dor de quem foi censurado, que foi deportado, quem vivenciou isso tudo. E a gente precisa lembrar, para que a gente não queira que nunca mais isso volte a acontecer, nem no Brasil, nem em nenhuma outra parte do mundo. Mas uma outra questão que estava lá no ponto 2 é sobre a autonomia dos municípios. Vocês acham que os municípios têm essa autonomia mesmo de fato? Será que o fundo de participação municipal é suficiente para manter os municípios? Você sabe o que é o fundo de participação municipal? Não? Não, professor. Fundo de participação municipal é um recurso que é transferido diretamente do governo federal para os municípios, que vem das arrecadações de impostos, né, que o governo federal recebe, inclusive dos municípios, da comercialização e tudo mais, e aí há essa transferência direta para os municípios, para que eles possam se manter, pagar funcionário público e tudo mais. Então, o fundo de participação municipal, na maioria das vezes, é que consegue sustentar os municípios, porque não tem uma arrecadação própria muito elevada e não dá conta das ações necessárias para que o município se mantenha. Então, na Constituição, ela fala desses municípios autônomos. Vocês acham que tem essa autonomia? E como a gente poderia resolver essa questão da autonomia? Será que consórcios poderiam ajudar esses municípios
Aí parte a questão lá do coletivo, Leno, que a gente estava falando. O coletivo não deve ser só da população, mas também do poder público. Quando eles se juntam de forma coletiva, através desses consórcios municipais, há avanços na saúde, na educação, na infraestrutura municipal, porque sozinho é muito complicado. Para municípios pequenos, que vivem apenas do Fundo de Participação Municipal, que é esse recurso que vem do governo federal, que é transferido diretamente para a conta do município, não dá conta, não. Vocês concordam ou discordam? O grupo 3, então. Oi, quem quer falar? Quem quer falar? Isabel, pode falar. A senhora poderia repetir novamente só um pouquinho, porque a internet caiu aqui, aí eu não deu para escutar. Posso sim, Isabel, com certeza. Eu estava falando da questão da autonomia dos municípios, né? Que a Constituição traz isso como uma questão de avanço. Aí eu perguntei, será que esses municípios, de fato, eles avançaram? Pequenos municípios, com até 5... Não. Assim, vendo em pessoas que moram em municípios, assim, tem os seus prefeitos, né? Entre aspas, quando você recebe as contribuições necessárias do governo, eles meios que não nos oferecem uma infraestrutura como o governo quer, mandando esses recursos. Meio que são desviados. Mas também é assim. O Fundo de Participação Municipal é esse recurso que vem do governo federal, né? Aí, esse recurso, ele tem que ser investido no município, no pagamento de funcionários, né, na folha mensal. Aí, a questão da infraestrutura municipal, que vai para além das estradas, né, vai a questão do saneamento e tudo mais, vai a questão da saúde, da educação, da habitação, moradia, que também está previsto lá na Constituição, mas é uma fonte só de receita. Então, como fazer tudo isso com uma fonte só de receita? Aí foi que eu levantei a questão dos consórcios municipais. Quer ver como isso dá certo? Eu vou trazer um pequeno exemplo. De uma comunidade chamada de Novo Pingos, eu estava até dialogando ontem com o Douglas, eu estava dando esse exemplo. Comunidade de Novo Pingos é um assentamento de reforma agrária. E aí, todo assentamento de reforma agrária, até completar 10 anos, eles ainda não têm direito à terra. E eles recebem alguns recursos do governo federal. E aí, para a reforma das casas, eles recebem, cada família, R$3.000. É pouco, não é? Mas se eu pego esses R$3.000 e multiplico pelo número de famílias que tem na comunidade, vai ficar um alto valor, não vai? Então, aí o que eles fizeram com esse alto valor? Eles começaram a comprar material de forma coletiva. Aí reformaram as casas e sobrou dinheiro. Aí eles fizeram o quê? Um telecentro, construíram uma caixa grande para abastecer a comunidade, porque eles estão na região de semiárido, falta água, então precisa armazenar. E aí eles também conseguiram reformar a igreja da comunidade. Vê só como o coletivo faz a diferença. Então, aí a questão dos municípios, os consórcios municipais, que a gente já tem alguns, eles fazem a diferença, porque mesmo com recurso pequeno, eu posso me juntar a outros que também têm um recurso pequeno, e aquele coletivo fazer o recurso ficar maior. E aí eu posso investir melhor no meu município, mas fazem isso com frequência? Eu pergunto a você, Isabel. Você vê muitos municípios fazendo isso, esses consórcios municipais, esse trabalho coletivo? Não, claramente. Deixa muito a desejar. E é uma saída, gente, é uma saída, o coletivo é uma saída para muitas coisas. O consórcio para coleta de lixo, acho que é da região metropolitana de Natal, conseguiu construir um aterro sanitário em Ceará-Mirim, através do consórcio municipal. Existem outros consórcios. Hoje tem o consórcio Nordeste, né? Com os governadores do Nordeste tentando trabalhar o coletivo. É suficiente? Não. Tem críticas? Tem. Mas é a tentativa de trabalhar coletivamente, resolver problemas comuns da região. Tá? Alguém mais quer discutir sobre esse tema ou a gente pode passar para o tema 3? Que é a questão indígena, né? E deixa eu ver mais. O SUS, né?
e o marco nos direitos dos indígenas, com a demarcação de terras e a proteção do meio ambiente. Quem ficou com esse tema? Boa noite, professora. Boa noite, Pedro. Vou falar aqui um pouquinho. Tá, Primeiro beleza. sobre o SUS, para a gente ter uma ideia, né? Que ele foi criado no dia 19 de setembro de 1990, que foi através da lei de número 8.080, e é considerado um dos maiores sistemas de saúde público do mundo, né? O SUS proporciona acesso universal do sistema sem discriminação, sendo um direito, né, de nós brasileiros, com foco na saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e a sua promoção da saúde. Então, esse é o que o SUS busca, né, na verdade. Sabemos que tem, sim, suas falhas, né? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde é bem complicado, pelo menos aqui no meu município é bem complicado conseguir alguma coisa pelo SUS. E eu vou falar um pouquinho sobre a Hoje lei. tem as fichas regulamentadoras, né? E você tem que passar no município para poder conseguir essa ficha, para poder ser encaminhado, né? Corretamente. Um tempinho aí atrás, o pai do meu amigo, ele teve problemas de catarata, né? Ele teve que fazer cirurgia e ele não conseguiu, ele teve que fazer privada, porque ele não conseguiu se encaixar pelo SUS. Sobre a demarcação das terras indígenas, ela se refere à garantia dos direitos, né, do território dos indígenas. Estabelece limites da sua terra, querendo, né, em busca de garantir a identidade indígena. A demarcação é prevista por lei, assegurada pela Constituição Federal, que é de 1988, e também pelo Estatuto do Índio. Fala que a demarcação de terras é importante para proteger os limites das terras indígenas, contribuindo para a preservação do meio ambiente e com a manutenção do clima. Eu creio que essa questão de demarcação também é para, digamos, o meio urbano não entrar tanto no meio ambiente, né? Tipo, tem várias áreas que são preservadas, né, que são dos indígenas, e creio eu que se não fossem, talvez, né, os empreendedores, os empresários já teriam entrado lá de cabeça para botar suas fábricas, suas cooperativas. E hoje, como a gente está, há esse respeito à legislação, à Constituição, com relação à demarcação das terras. Hoje que eu falo, após a criação da Constituição, né, todo esse período de lá para cá, há esse respeito, há essa efetivação, há o respeito, inclusive, pelo ser índio. E outra coisa, falando um pouquinho lá do SUS, graças ao SUS, a gente tem, mesmo de forma precária em alguns espaços, em alguns municípios, em algumas cidades, mas a gente tem uma ramificação muito grande do SUS no Brasil inteiro. O Brasil é um país continental. E se não fosse essa ramificação, nesse período agora de pandemia, a gente tem uma mortalidade superior ao que a gente tem de quase 200 mil pessoas que perderam a vida para o Covid-19. E vai ser graças a essa ramificação do SUS que as vacinas vão poder chegar a um grande número de pessoas no país, se assim ela for comprada e assim ela for destinada. Mas é graças a esse sistema que em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, para você ter acesso a um soro, você tem que pagar. Exato, eu concordo com a senhora. Eu concordo, porque, assim, claro que vai ter as falhas. Eu creio que tudo que se refere a público, ele não tem como ser de excelência. Não tem como, porque, primeiro, a demanda é muito alta. Na verdade, eu já não acho. Eu acho que é público, então é de todos. E deveria ser de excelência. Porque, veja só, outra particularidade do SUS. Exames de alta complexidade. Os planos de saúde não cobrem, na sua maioria. Quem faz? O SUS. Tem problemas? Tem. Mas se poderia ser de excelência,
Mas não porque é público, é porque não tem a fiscalização ali correta para as coisas acontecerem. Teatro, por devido ser público, não existe uma fiscalização correta. No meu ponto de vista é isso. Aí é Claro, onde cabe o controle social, que aí a nossa participação é efetiva nesse controle. sim, sim, concordo com assim, no meu Mas alguém do grupo poderia ajudar Pedro? Eu acho que ele está com um pouquinho de problema com a internet. Com relação aos indígenas, por exemplo, de algum tempo para cá, a gente vem vendo muitos indígenas sendo massacrados, né, mortos. Na Constituição prevê uma coisa, mas na realidade, na teoria, a Constituição está sendo aplicada. A gente está vendo aqui que em todos esses aspectos a Constituição ela existe, mas ela é falha, né? Maria, você queria falar? Micarla quer falar? Boa noite. Era só para complementar o que Pedro estava falando. Eu acho assim, que ele queria mais falar, porque, tipo assim, deveria ser, sim, com excelência, porque é algo público, mas acho que a gestão, quem deveria, não, obviamente que é algo que não é só do governo, a gente também tem que fazer nossa parte, mas eu acho assim que muitas das vezes os órgãos responsáveis não valorizam tanto como deveria, não investe tanto como deveria, tipo, como eu vi em reportagem, que nesse período de pandemia, tinha prefeito que nem sequer dava verba para sequer disponibilizar um álcool em gel na unidade de saúde. Aí eu acho que é em relação a isso que ele quis falar, que é um sistema falho relacionado a isso, a gestão. Mas é assim, é porque a gente tem uma corrupção muito grande, né, gente? Infelizmente, ela é ramificada de um jeito que só Jesus na nossa causa. Porque, assim, eu creio que de acordo com... Pronto. O Brasil, no meu ponto de vista, é um país muito rico, porém não tão desenvolvido. Mas, no meu ponto de vista, é um país muito rico, onde falta alguém para organizar. Ele é uma casa rica, porém bagunçada. No meu ponto de vista, esse é o cenário brasileiro hoje. Então, assim, claro, os impostos que pagamos, a população toda que tem o Brasil, eu creio que dava, sim, para atender melhor as necessidades com esse sistema público de saúde. Porém, devido, como a senhora falou, né, a corrupção, né, infelizmente, isso é presente na vida do brasileiro, acaba fazendo com que o trabalho não seja tão bem executado. Sabe o que eu poderia resumir essa questão da corrupção como uma palavra que resume? Ganância. Ganância. Porque nesse período, a Micarla falou agora da questão de que muitas unidades básicas de saúde nem álcool em gel tinha. Mas será que é por falta de recurso, que Isabel falou? O recurso chega no município, mas não é aplicado. A Micarla também falou da questão da gestão. Eu falo que é uma ganância muito grande. Nesse período, Belém, né, o Pará, aquela região foi uma das regiões mais afetadas no Brasil, com o número de mortes, né, em decorrência da Covid-19. E aí, vocês observaram que agora há pouco tempo estava falando de uma rede de corrupção que tinha um médico encabeçando essa história de desviar recursos do Sistema Único de Saúde e deixar a população à míngua, por isso que muitos morreram. É revoltante, simplesmente a palavra é revoltante. E a outra palavra é ganância. É ganância. Eu tenho dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero muito mais dinheiro, eu não me importo se o outro vai ficar sem nada. E assim, o brasileiro, no meu ponto de vista, o brasileiro não ajuda muito a combater a corrupção. Também tem isso, né?
É incrível como as pessoas, eles conseguem estar bem vendo uma pessoa mal. Eu acho isso surpreendente, porque, vamos lá, qual o trabalho do presidente, de um governador? Ele é um funcionário público, ele é o nosso funcionário, não nós que somos funcionários deles, eles que têm que trabalhar para a gente, em bem comum. Aí não, o que eles querem? Como você falou, a ganância, buscar mais para eles. E eu acho que aí onde entra o brasileiro, é que o brasileiro aceita essas coisas, não só aceita, como apoia. Alcides está falando da questão do índio e da preservação do meio ambiente. Boa, Alcides. A palavra é sua. Você está nesse grupo, Alcides? Não, é só que eu queria saber a opinião deles aí sobre, só para relembrar que tem outros aspectos a ser discutidos. Pois é, a questão do indígena e da preservação do meio ambiente. Algumas leis quase retrocedem, né? Foi preciso o Ministério, né, os catedráticos intervirem, né, na questão do mangue, na questão das florestas, na questão de áreas construídas e outros demais aspectos. O que vocês têm a falar sobre essa questão? Só concluindo, né, tipo, como a senhora falou, né, as leis existem sim, só falta serem cumpridas, porque eu não lembro o ano, né, que teve essa reviravolta toda do governo com os indígenas, assim, e eu vi alguns relatos, não lembro onde, acho que foi em alguma publicação na internet, que os fazendeiros, né, eles invadiam as terras indígenas para crescer seu território, né, a sua quantidade de terra. Eles invadiam, né, e infelizmente o poder aquisitivo deles é muito maior, né, os índios não têm como combater esse poder, né, porque dinheiro conta muito com essas coisas. Então, assim, eu acho que falta mais serem cumpridas. Tem, né, tem a lei, tem tudo certinho. Sabe o que acontece? É porque o interesse dos mais ricos é que muitas vezes prevalece. E aí acontece como o caso lá dos hospitais no Pará, né, onde faltava leito, faltava equipamentos básicos de proteção, como luva, álcool em gel, máscara, entre outras coisas, porque a ganância dos que mais têm levou a, nesse momento de crise, de pandemia, de crise de saúde pública mundial, pessoas agirem pensando em si próprias. E nos indígenas também. São pessoas que já têm muito dinheiro e não precisavam daquela terra, mas quer mais. E aí, no nosso país, aquele que, na maioria das vezes, aquele que tem mais é aquele que tem mais força. É aquele que compra o judiciário, é aquele que compra os políticos, é aquele que se posiciona contra as minorias. E os índios são minorias, né? O meio ambiente, se a gente faz parte desse meio, né? A gente faz parte do meio ambiente. E se a gente não preserva ele, a gente tem catástrofes. A gente tem clima alterado, a gente tem o fogo tomando conta, né, que faz parte também dessa questão climática e desse desequilíbrio, na verdade, do homem para com o meio. É um desequilíbrio, né? Então, a gente precisa tentar buscar esse equilíbrio e tentar fazer com que a lei não seja aplicada só para o pobre, não. Que essa lei seja para todos e que, de fato, aconteça. E não tendo políticos e nem o judiciário, de certa forma, passando a mão na cabeça e deixando que as coisas aconteçam. Tem a lei lá, mas não é aplicada. Isso, para mim, é retrocesso. Exato. Então tá, gente. Mais alguma coisa para passar a palavra para o grupo 4? Pode passar, professor. Vamos. Pessoas do grupo 4. Alcides está no grupo 4, né, Alcides? Sim. Palavra de vocês. Bom, professora, eu vou começar fazendo uma contextualização sobre as relações de trabalho e a Constituição, né?
A gente sabe que os direitos relacionados ao trabalho no Brasil começou tardiamente, muito devido ao desligamento tardio da escravidão e a lentidão no processo de industrialização no Brasil. E um dos personagens que mais marcou e influenciaram as relações de trabalho foi Getúlio Vargas, né, que trabalhou várias ações, onde a Constituição de 1934 ficou definido salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas, assistência médica e sanitária. Essas ações mostram que as relações de trabalho não são apenas de trabalho, né? As leis não são só trabalhos, elas também estão ligadas às relações sociais dos funcionários com as empresas, as organizações. Então, acho que um dos principais pontos são esses, né? Não só apenas trabalhos, mas o lado social também. Em relação à Constituição de 1988, foi onde ficou registrado prestígio às relações coletivas de trabalho. Não vou me aprofundar muito, que o pessoal vai falar um pouco sobre isso. Direito à greve, ficou estipulado 44 horas semanais, que antes eram de 48 horas. E é isso, o pessoal do grupo vai aprofundar mais, explicar mais esses pontos. Bom, boa noite a todos. Eu vou citar alguns pontos antes da Constituição, né? Que o trabalho, tipo, no século XIX, era sinônimo de escravidão, né? Os trabalhadores eram expostos à fome, à doença, e trabalhavam exaustivamente, né? Tipo, mais de 18 horas por dia. E também as mulheres ganhavam bem menos que os homens, né? Apesar de trabalhar toda a família junto, tipo, naquelas fábricas, que dos personagens que ficou mais famoso nessa época, né, foi aquele filme de Charles Chaplin, né, que ele ficava lá repetidamente fazendo Tempos aquele gesto, modernos. né? Eles representa bem isso, representa bem aquela época, que era como se as pessoas não tivessem vida social, era só o trabalho. Isso mesmo. E Quem só mais? para comentar, eu vou falar um pouco sobre a igualdade de gênero e a evolução. Que na Constituição de 1824, o cidadão era só o homem, a mulher não podia votar nem ser eleita. Podia trabalhar apenas em empresa privada, mas não como funcionária pública. Aí, na de 1934, pela primeira vez, consagrou o princípio da igualdade entre os sexos. Aí, e também proibiu a diferença dos salários para o mesmo trabalho por motivo de sexo, proibiu também o trabalho de mulheres em indústria insalubres. Aí, de 1937, manteve essas conquistas e acrescentou o direito ao voto para as mulheres. A na de 1946 representou um retrocesso para as mulheres, quando eliminou a expressão sem distinção de sexo, quando diz que todos são iguais perante a lei. Na Constituição de 1967, o único avanço no tocante à condição da mulher foi a redução do prazo para aposentadoria de 35 anos para 30. Aí, na Constituição de 1969, não houve alteração com relação aos direitos da mulher. E foi para a de 1988, que foi quando apresentou um avanço significativo, que teve o direito à isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, que o homem e a mulher são iguais em direito e obrigações, seja na civil, no trabalho, na família, o direito à legalidade, direitos humanos, a proibição à tortura, a inviolabilidade da intimidade, direitos e deveres coletivos e individuais, os direitos sociais, são o direito à educação, saúde, trabalho, lazer, os direitos trabalhistas, que é a proibição da diferença de salário, admissão, função por motivo de sexo,
licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias, e direito das trabalhadoras domésticas, o salário mínimo, proibição da redução do salário, 13º salário, folga semanal, os direitos políticos foi para votar e ser votada, Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social, o da família, que era direito e deveres referente à sociedade conjugal, que passam exercício igualmente pelo homem e pela mulher, e o direito à propriedade. A mulher passa a ter direito, título de domínio e a concessão de uso da terra, independente do seu estado civil, tanto na área urbana como social. E é de se observar que houve um grande avanço, desde a de 1934, aliás, de 1924, onde ela não tinha poder de votar nem ser eleita, até a todos esses direitos. Professora, só que tem um detalhe. Na de 1969, onde diz que não houve alteração, há uma grande polêmica, onde diz que se é uma emenda ou foi uma Constituição, e eu queria saber a sua opinião sobre. Com relação a que ponto específico? Sobre a de 1969, que há uma discussão, né, se é uma emenda ou se foi uma Constituição. Na verdade, porque a de 67 e 69 foi uma Constituição no período da ditadura militar, né? E aí eles fizeram alguns ajustes para poder atender a necessidade deles, né? É tanto que em 88, quando foi restabelecido a questão da democracia no Brasil, criam-se uma outra Constituição e levam em consideração muitos pontos da Constituição de Vargas, né, no período Vargas, de 33 a 37, não é isso? E aí, onde muitas dessas que, acho que foi Leno, foi Sidney que falou, César também, falaram que a professora não teve muita mudança da de 37 para a de 88. Então, muitas coisas, a de 88, ela pegou a de 37 e deixou ela no texto da lei, continuou lá e acrescentou algumas outras coisas, como vocês bem falaram, a questão sindical e a questão do direito à greve. Então, assim, e aí a de 67 e 69 foi é como se fosse um adendo, mas para poder atender as necessidades da ditadura militar. Respondi ou não? Sim, sim. Obrigada. Nada. Mas alguém vai falar mais alguma coisa? Sim, eu vou falar sobre os aspectos dos direitos individuais e sociais. É só complementando todo o apanhado que já foi discutido, né, que eles vieram a ver essa constatação dessa necessidade lá no período da Revolução Industrial, onde havia a exploração do trabalhador, na questão da família e tal. E o que é que entra em contexto disso é o direito à educação, à saúde, aos direitos, que entra até no contexto dos direitos humanos, que a questão do cuidado com o ser humano no geral, né? E se a gente for fazer um comparativo desse período para hoje, houve uma grande evolução, porém, ainda a gente vai ver que há resquícios de trabalho escravo, do desmerecimento desses direitos, e é algo que só com o tempo a gente vai poder melhorar. Só isso é para complementar. E vai melhorar quando a gente começar a se posicionar mais, cobrar mais, o coletivo agir, né, nesse sentido, tanto o coletivo de pessoas, né, pessoas físicas, quanto esse coletivo de representantes, né, como eu falei da questão dos consórcios. E é isso, a gente ir se posicionando, né, e participando. E esse momento aqui nosso está sendo muito bacana, eu estou gostando muito desse coletivo aqui, dessa nossa participação. Professor, eu queria só fazer uma observação rapidinha. Eu acho que além desse tema que a gente discutiu, eu acho que de todo o apanhado, de todos os grupos, nós vemos que todos os aspectos estão sendo para ser trabalhado e melhorado, né? Não está nenhum 100%. É algo que ainda está em evolução. E que o único meio de haver essa mudança através da educação é a gente brigar por nossos direitos, né? Não deixar, não aceitar tudo que são imposto para nós. Isso mesmo, concordo em gênero, número e grau. A gente precisa se posicionar, a gente precisa de questionar, de cobrar, de participar, de fiscalizar.
também. E tentar fazer com que esse coletivo ele se fortaleça. E aí o coletivo forte, né, o coletivo de pessoas da minha comunidade, do meu bairro, da minha rua, esse coletivo forte, ele vai cobrar do poder público, ele vai fazer a sua parte também, e aí a gente vai tendo avanços. Eu acredito nisso. E é assim, aos poucos. Mas sempre se posicionando, sempre mostrando que a união ela vai fazer a diferença, ela vai fazer a força, e a gente vai ter transformações, nem que seja paulatinas, aos poucos, certo? Vocês gostaram desse momento assim? Sim, sim. Pronto, então, como eu falei, tem a videoaula lá, que fala um pouco disso, e eu gostei muito da forma como vocês apresentaram. O Ruth aprofundou bastante a discussão aí, né? Ela foi atrás de muitas informações, todo mundo, né? E ficou Você muito roubou minha legal. parte, viu, Ruth? E é legal ver vocês participando, é legal ver todo mundo trazendo a sua opinião, se posicionando, trazendo a sua leitura sobre a realidade. É isso que a gente precisa. Então, gente, a gente já passa 4 minutos aqui. 2 horas passou rapidinho aqui com vocês hoje. Foi muito bom. Quer falar, Alcides? Com a mão levantada? Não, Acho que foi antes. tá. Então, boa noite para vocês. Boa semana. E até a próxima terça-feira. Já vou construir a próxima videoaula, já vou disponibilizá-la para vocês, tá certo? Aí, à medida que vocês forem participando. E esses momentos aqui, desses diálogos, está contando como atividade avaliativa para a gente, certo? Para não deixar o peso também só no assíncrono. Passei. Eu posso colocar o link de novo. Tá, agradeço. Assinou, gente, pode já ir saindo, tá? Obrigada, boa noite e boa semana para vocês. Boa noite, professora. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Boa noite, professora. Até a próxima aula. Valeu, boa noite para vocês também. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.